Olá, como uma parte importante da disciplina de Estatística e Delineamento Amostral, nós vamos tratar sobre os modelos lineares generalizados, os famosos GLMs. Tá? Então, esse assunto é muito extenso e nós não vamos abordar de maneira síncrona todas as possibilidades que eu teria para mostrar a vocês, né, utilizando dados dos mais variados, da mesma forma como eu mostrei na aula teórica. Tá? Então, para isso, eu vou gravar vários vídeos. Todos ficarão disponíveis para os alunos matriculados na disciplina, bem como os bancos de dados relacionados aos assuntos desses vídeos. Tá? Então, nessa aula de hoje, eu vou tratar sobre dados normais. Tá? Então, nesse primeiro modelo generalizado linear, né, nós vamos tratar de dados contínuos com distribuição gaussiana. A gente já viu nas outras aulas da disciplina que esse tipo de dado, normalmente, ele se adequa a uma distribuição gaussiana, uma distribuição normal. Então, vamos sim trabalhar e vamos testar, de fato, se os modelos que nós vamos criar são, de fato, adequados, né, para o nosso conjunto de dados. Então, no nosso exemplo, nós utilizaremos um banco de dados de plantas azuis e vermelhas, adubadas em condições distintas e cujos pesos foram medidos. Então, percebam, a gente tem uma espécie de planta que pode ser azul ou vermelha, e elas foram adubadas de condições distintas, e a gente mediu os pesos delas. Então, a gente tem várias variáveis que nós podemos brincar nesse experimento. Então, o arquivo que nós vamos usar chama isso aqui, dados, aula 8, underline 1, adubos de plantas. Né? Esse nome pode variar, depender do período letivo, eu não pretendo gravar essa aula todo semestre, tá? Como uma maneira geral, então pode ser que tenha outro número da aula, mas o nome do arquivo vai ser a mesma coisa, é o arquivo do banco de dados da aula 1 de GLM, adubos de plantas. Então é importante, lembrem, antes de começar, tá, mudem o diretório de trabalho. Percebam que eu estou escrevendo o script naquele modelo em R Markdown que a gente já viu. Tá? Então, é preferível, caso trabalhem com R Markdown, que mudem o diretório de trabalho aqui no próprio RStudio. Então, vamos vir em Files, clica lá nos 3 pontinhos, procurem a pasta que vocês querem, a minha pasta é essa aqui, ó, Disciplina Estatística, né, sem espaço, sem acento. Depois, More e Set as Working Directory, né, definir diretório de trabalho. Pronto, a minha está definida. E o arquivo que nós vamos usar, lembrem, dados aula 8.1, né, ele está aqui nessa pasta. Dados aula 8.1, está aqui esse arquivo. Então, quando eu rodar o script ali embaixo, para baixar para abrir esse arquivo, eu vou nomeá-lo com o nome de plantas e vou marcar aqui, olha, cabeçalho igual a verdadeiro e o separador por tabulação. Lembrem aquele botãozinho Tab no teclado. Então, Ctrl Enter, está lá o arquivo plantas. Vamos olhar ele aqui. Então, tem o adubo, né? Na verdade, são duas, pode ser a concentração aí de 1 a 10, tá? Tanto para as plantas vermelhas quanto para as plantas azuis. E aqui está o peso de cada uma dessas plantas. Né? Então, não é um banco de dados muito grande, tem aí 10 exemplos de uma planta, 10 exemplos da azul e 10 da vermelha. Tá? Nada de muitos valores. A gente pode conferir o banco de dados, então a gente viu que isso é algo padrão que nós fazemos. Então, esse primeiro comando chama head, que é o cabeçalho. Ele meio que não importa, agora a gente já abriu o banco de dados, a gente já viu de como que ele é, né? Mas se quiséssemos ver por escrito, seria esse comando. A gente pode ver a estrutura, ele vai nos mostrar 3 variáveis e o que elas têm. Então, o adubo é algo numérico inteiro. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O peso é uma variável contínua, e a variedade é uma variável categórica, uma variável que tem textos. Se nós víssemos o sumário desse banco de dados, né, o que nós vemos aqui, o adubo, que é uma variável inteira, né, ela tem aí de 1 a 10, né, o peso varia de 2,359 até 14,502. A média e a mediana, elas não são tão próximas entre si, o que a gente já indica para a gente algo sobre os parâmetros de dispersão desse banco de dados, da variável peso, e a variedade tem 20 observações, são textuais. Pois bem,
Então, antes de rodar esse script, a gente poderia se perguntar se esses dados são de fato os normais. Poderíamos fazer um teste de normalidade para saber se esses dados são normais. Lembrem que essa era a abordagem que nós tomávamos quando trabalhávamos com estatística paramétrica ou não paramétrica. Mas, vamos lá. Antes de rodar esse script, tá? Antes de vocês assistirem a continuidade desse vídeo, eu queria que vocês pensassem em um teste de normalidade. O que é que indica a hipótese nula de um teste de normalidade? Então, pausem o vídeo, tá? Eu vou continuar aqui a apresentar o script. Eu gostaria que vocês pausassem o vídeo e refletissem sobre isso antes de continuar. Então, quem fez o que eu pedi, deve ter lembrado que um teste de normalidade, ele tem como hipótese nula que o seu conjunto de dados que está sendo testado, ele tem uma distribuição normal. Ele não é estatisticamente distinto de uma distribuição normal. O que quer dizer que, se eu encontro um P acima de 0,05, eu tenho dados normais. Se esse valor for abaixo disso, eu tenho dados não normais. Ou seja, os meus conjuntos de dados, ele difere estatisticamente de uma distribuição normal. Pois bem, então a gente vai rodar o teste de Shapiro, vocês já viram isso em outras aulas da disciplina. Então, o Shapiro teste. Lembrem, nós temos aqui um data frame e eu posso chamar a variável pelo cifrão. Então, eu chamo o teste de Shapiro para a variável adulto e descubro P maior que 0,05. Na verdade, deu 0,3. Então, dados normais. A mesma coisa para o peso, 0,16. Então, as duas variáveis numéricas que nós temos, elas têm dados normais, tanto o adubo quanto o peso. Tudo bem. Então, eu posso ver a relação entre essas variáveis plotando aqui um plot. Eu quero ver essa relação entre adubo e peso. Percebam que aqui eu não estou colocando a cor ainda das plantas, a variedade. Se eu olho o gráfico dessa forma, deixa eu dar um zoom. Vamos ver ele aqui. Opa, zoom está aqui. Se a gente olhar o gráfico, embora não esteja muito legal para ver, a gente consegue perceber, olha, que quanto mais adubos, não tem plantas de pesos muito baixos. Então, isso é um indicativo de que há uma resposta, sim, do peso por causa do adubo. Eu poderia, inclusive, olha, lembrem que esse LAS, aqui, ele refere-se apenas ao formato, à disposição do número. A gente poderia mudar vários outros parâmetros aqui do gráfico e ver outras opções disso aqui. Vocês viram vários pequenos detalhes disso em outras aulas. Então, tudo bem. Nós já temos aqui nossa hipótese, dado que essa observação do gráfico, que de fato aumentar a quantidade de adubo, ele influencia sim no peso das plantas. A gente precisa testar essa hipótese propriamente dito. O que a gente fez foi uma exploração, aquela análise, aquele exame dos seus dados a priori. Então temos uma questão: o aumento da concentração de adubo determina o aumento do peso da planta? O que nós esperamos é que, se eu aumento uma variável, a outra também aumente. Então, essa vai ser uma regressão, uma correlação aí positiva, significativa. Nós vamos fazer isso criando um modelo generalizado linear. Então, deixa eu alterar esse nome aqui e deixar ele bonitinho. A gente vai utilizar uma função linear, uma função, na verdade, de primeiro grau. Lembrem, a variável dependente, ela é a variável que está lá no eixo Y. Esse gráfico que está aí, ele, por sinal, está ao contrário. O adubo não é a variável dependente, o peso é a dependente. O X é a independente, que é o adubo. Ótimo. O A, lembrem, a equação é Y igual a A mais BX. O A, nessa equação, é um dos parâmetros do modelo, que é o intercepto. Lembrem, A é o valor de Y quando X é igual a 0. E B é a inclinação dessa reta. Então, perceba que a gente está vendo uma inclinação aí. Quando um aumenta, a outra aumenta. Ou quando uma diminui, a outra diminui. Ou não tem relação, e aí temos uma reta. Então, temos uma hipótese nula aqui. Essa hipótese nula é que não existe relação entre as duas variáveis.
Não é o que esperamos, dado a observação desse gráfico antes. Nós fizemos esse gráfico de uma forma para explorar, né, os nossos dados, e a nossa hipótese, a nossa expectativa, né, na nossa hipótese, é que exista correlação. A hipótese nula, né, lembra, a hipótese mais simples, é que não existe correlação entre essas variáveis, né? Essas variáveis não são relacionadas. Pois bem, vamos escrever o nosso primeiro modelo aqui generalizado linear, nosso GLM, e olha só, é exatamente o mesmo script que tinha lá da função linear, né, do LM que vocês viram em outras aulas. Então, eu quero saber se o peso é derivado em função do adubo. Tá? Então, eu vou rodar isso aqui. Eu dei um nome para ele, M1, eu vou chamar o modelo M1. E o que ele me mostra, né, deixa eu aumentar isso aqui. Eu chamei o M1 e percebo que ele não mostra muita coisa. Ele me mostra dois valores aqui, né, o intercepto e a inclinação. Tá? Me mostra alguns parâmetros que são úteis para a seleção de modelos. Aqui, por exemplo, o AIC, o critério de informação de Akaike. Quem vai trabalhar com muitos modelos pode ser preciso estudar um pouquinho do que significa o AIC para ajudar na seleção de modelos também, da mesma forma como os valores, né, dos desvios que estão aqui. Tá, do que importa aqui nesse momento para a gente é saber que, olha só os valores que estão ali. Aquele número 19828, olha só, nada mais é do que o parâmetro A da nossa equação. O outro número que está aqui, adivinha só, é o B, a inclinação. Então, a gente já percebe que a inclinação é positiva. Quando um aumenta, o outro aumenta, se isso for significativo. A gente ainda não testou de fato, a gente criou o modelo, mas nós não testamos ainda se esse modelo é significativo. Então, assim, a gente consegue calcular pelo menos aquela equação. Então, o peso é igual a 1,9828 mais o adubo multiplicado por 0,8743. Então, essa reta vai ter uma bela inclinação. Né? Pois bem, agora a gente pode, de fato, testar a hipótese. Percebam que até então, nós não temos um valor de P. A gente não fez o teste de hipótese, de fato. A gente explorou o modelo. Então, agora a gente vai fazer o teste de hipótese. E para isso a gente viu na aula teórica, a gente usa uma ANOVA e que, se os dados tiverem distribuição normal, nós fazemos essa comparação entre modelos com um teste F. Ótimo. E o que é que a gente descobre? Olha só, o valor de 0,0004. Então, esse é um valor de P muito baixo. Esse modelo ele é significativo. Ótimo. Até aqui, tudo bem. Agora vamos lembrar das outras aulas. O que a gente viu sobre a análise de variância? A gente compara a variância de dois grupos. Aqui eu estou comparando o modelo 1 com o quê? Então, mais um momento para vocês pararem e pensarem com o que nós estamos usando de parâmetro de comparação com esse modelo 1. Essa resposta vocês vão ver ainda nessa aula, mas não vai ser agora. Então, aguarda um pouco. Bom, a gente pode produzir um gráfico desse modelo, né? Só que antes, uma observação. Sempre que vocês forem construir gráficos de modelos, né, do tipo GLM, vocês precisam chamar o sumário do modelo. A gente, para construir esse gráfico e essa equação, chamar o próprio modelo trouxe para a gente a inclinação e o intercepto. Isso não necessariamente vai ser os mesmos valores ou apresentar bonitinho da mesma forma como aparece quando nós chamamos o sumário. Então, chame sempre o sumário para coletar as informações desses números que vocês precisam, né, para construir o gráfico. Então, aqui está a função, vou chamar o sumário do modelo 1. Percebam que agora ele vai me trazer outras informações diferentes do que tinham antes. Nem consigo botar tudo na tela por causa do zoom. Então, eu chamei o sumário do GLM, isso aqui, peso em relação do adubo. Aqui ele me mostra os resíduos, os desvios do resíduo. Os coeficientes, então aqui está a inclinação, tá? E aqui está aqui está o intercepto, e aqui a inclinação dessa equação. Então, aqui está o parâmetro A, né? E a gente viu que aqui é o parâmetro B. Ótimo. E o que nós estamos vendo é que a inclinação ela é significativa. Então, essa relação peso-adubo existe.
né? Aqui o intercepto ele não foi significativo, mas tudo bem, o intercepto a gente pode meio que ignorar quando nós vemos aqui o sumário desses modelos, né? Eles também colocam, né? Não, acabou cortando ali. Deixa eu rodar de novo para mostrar que fica o sinalzinho de igual. Aqui. Ficam esses asteriscos para mostrar, né, ele ajuda a mostrar ainda que é significativo. Então, 3 asteriscos quer dizer, olha, que é muito próximo a 0. Tá? São abaixo de 3 casas decimais de 0. Então, tudo bem. Tem alguns parâmetros aqui que nós vamos ver mais tarde, os parâmetros de dispersão. Né? De novo, está aqui o valor de AIC e aqui estão os desvios do modelo nulo e os desvios do resíduo. Né? Pois bem. Então, agora a gente pode usar aqueles valores para construir o gráfico. Lembrem que era 19828 o valor do intercepto, né, o parâmetro A, e aqui o parâmetro B, que nós já tínhamos visto. Então, eu vou primeiro colocar o gráfico. Está aqui o gráfico. Eu usei agora uma função, né, com muito mais detalhes do que eu tinha mostrado anteriormente. Né, quando nós apenas fizemos aquela análise exploratória, percebam que agora já tem uma caixinha bonitinha, formatos diferentes, o tamanho da caixa foi definida. Quero mudar alguma coisa? Vocês já sabem, a gente pode mudar diretamente aqui. Então, de 12, por exemplo, para 10. E assim nós fazemos as alterações que queremos. Agora, já que a interação foi significativa, essa relação entre peso e adubo, eu posso, de fato, agora, desculpem, eu posso colocar uma curva aqui. Então, está aqui a curva, ela tem como primeiro parâmetro a própria equação, né, que nós queremos calcular. Então, eu vou colocar, está aqui. E ele automaticamente calcula essa curva. Nossa, mas para mim está parecendo uma reta. Tudo bem. Se ela não fosse algo linear, ela não teria esse formato de reta, mas a função que nós usamos é uma função de curva. Tá? Poderia mudar outros tipos da linha, por exemplo. Né? Então, se eu quisesse a linha cheia, eu usaria daquela forma. Né? Vocês viram, tem várias possibilidades de alterar, né, esse LTY. Opa, 0 não deu. Vamos tentar com 2. Tá lá. Vou tentar mais um aqui para mostrar com 3. Tá lá, mais um. Tá? Então fica, claro, gosto do cliente, assim dá para a gente ir personalizando um monte de coisas. E eu posso também usar a função da legenda para colocar aquela equação, se for do seu interesse. Então, coloco aqui a equação, é exatamente essa. Tá? Então, claro, gosto do cliente, né? Cada um faz como quer. Pois bem, agora, né, um procedimento importante, né, como componente dessa filosofia de análise de dados, que são os modelos generalizados lineares, é avaliar o modelo. Né? Então, sempre tem sempre que existir a pergunta, será que o seu modelo está adequado ao seu conjunto de dados? Né? Será que a distribuição que você está usando ela é adequada para o conjunto de dados? Então, a gente pode testar isso. A gente fez um teste de uma forma exploratória no começo, fazendo um teste de Shapiro. Mas nós podemos testar isso explicitamente com GLM. Então, a gente vai ter uma estratégia, né, que, olha só, é dividir o valor do erro dos resíduos, né, que ele vem expresso lá no sumário como residual deviance, pelos graus de liberdade, que são os degrees of freedom. Tá? E a gente vai comparar esse valor com aquele parâmetro de dispersão que aparece também no sumário. Então, a gente pode fazer isso manualmente, a gente pode fazer isso de infinitas formas. Né? Mas eu vou fazer uma forma aqui, né, que eu não quero ir lá, copiar o valor, colar o valor, dividir aquilo ali. Né? Eu quero fazer ele um pouquinho mais automático para mim. Então, eu vou colocar aquilo dentro de um vetor, né? Na verdade, aqui vai ser uma lista. Então, percebam que o meu modelo agora, né, o modelo M1, ele tem apenas o sumário daquele modelo, não é o modelo inteiro, é só o sumário dele. Então, se eu chamasse o sumário, ele me mostraria todos aqueles parâmetros que nós já vimos. Né? Então, vamos ver aqui o que a gente tem que dividir pelo quê. Né? Olha só, temos que dividir o residual deviance pelos graus de liberdade. Olha só, o residual deviance pelo número de graus de liberdade. Então, eu tenho que dividir 121,15 por 18.
Vamos olhar se... Vamos fazer esse cálculo, colocar aqui e vamos rodar. É aquele valor lá, 6.730556. Ótimo. A gente poderia ter chamado, lembra que ele é uma lista? Se é uma lista, eu posso ir e descobrir qual é o objeto naquela lista. Então, o que, que a gente fez? Nós criamos uma lista que chama nsum de soma, ou de sumário, na verdade. Se eu uso o cifrão, ele me permite chamar os objetos daquela lista. E aí eu descubro que se eu chamo o objeto que chama divines e divido ele pelo objeto que chama dfResidual, é exatamente aquele mesmo conjunto de números. Tá? Na verdade, é curioso que saíram um conjunto de números um pouco distintos aqui. Vamos descobrir por quê. E aí eu volto com o vídeo. Até que esse não foi difícil descobrir, retornei a gravação antes. É apenas uma questão de casas decimais. Olha só, se eu chamo aquela primeira parte dessa divisão que eu tinha colocado, o que eu vou ver é que o valor é 121.1519. Então, nós tínhamos calculado apenas o ponto 15. Então, se eu faço essa divisão utilizando, olha, aquele valor 115,19, o número é ainda mais próximo do que esse aqui. Então, tem questões de casas decimais que ele deve estar colocando a mais, né, quando utilizamos a versão automática, entre aspas, disso aqui. Então, erro facinho de descobrir porque que esses números são levemente distintos. Eles não são iguais, são levemente distintos. Então, tudo bem. Agora, o que isso nos diz? Nossa, é um número 6.73, lá. Agora, vamos olhar o sumário de novo. Ele está chamado aqui no console, eu vou voltar aqui em cima e vejam, olha. Parâmetro de dispersão da família gaussiana é 6.730662. Olha só o número que a gente calculou, 6.730661. Quando a gente divide manualmente por causas decimais, dá esse número aqui. Então, o que nós percebemos é que os números são muito parecidos. Né? O nosso parâmetro, o nosso modelo, ele está muito próximo ou igual àquilo que foi esperado. Né? Nós poderíamos, inclusive, chamar aquilo dessa forma, né? Com esse número. E a gente pode, então, comparar. Então, nosso valor observado foi esse aqui, a gente calculou aquilo fazendo essa divisão, o nosso valor esperado foi esse, e a gente fez aquilo, né, chamando o parâmetro de dispersão daquele modelo. Ótimo. Então, isso permite a gente ver, poxa, os dados são iguais, né, os números são iguais. Então, o parâmetro que nós observamos, o parâmetro observado é igual ao esperado. E assim a gente conclui que a distribuição está adequada ao modelo. Ótimo. E assim terminamos felizes, temos um modelo, testamos se o modelo está adequado à distribuição, né, ao tipo de dado que nós temos. E se eu quisesse fazer isso automaticamente? Eu não quero ficar olhando se aquilo ali é próximo. Nossa, 6.73062, e tem outro 6.730 alguma coisa. Eu não quero ficar pensando muito bem, né, se isso é muito, é pouco, se está perto, que é longe. Eu quero alguma forma que seja mais didática para mim. Pensando nisso, eu criei uma função. Eu não vou explicar o que ela faz aqui, quer dizer, como ela faz, né? Mas ela vai apresentar esses resultados bonitinhos para vocês. Então, essa função ela vai extrair as informações do seu modelo e colocar eles de uma forma mais bonitinha para que vejamos. Então, vocês têm um script, rodem aí Ctrl Enter aqui na função dispar. Percebam que quando rodamos aquilo ali, ele aparece aqui na função. Olha, nós criamos essa função dispar. Pois bem, e a gente vai apenas rodar, o comando dele é bem simples, dispar M1. Então, rodei ele aqui. Olha o que ele resulta para a gente. Né? O valor da razão deve ser o mais próximo de 1 para uma distribuição bem ajustada. Se for muito maior do que 1, modelo com sobredispersão. Se for muito menor que 1, modelo com subdispersão. Ótimo. Então, qual que é o nosso parâmetro aqui, né, do modelo M1? Essa função ela permite colocar até 2 modelos, e esse uso seria trivial como isso aqui, só escrever do lado e ele apresentaria ali o segundo modelo, um ao lado do outro, para que a gente possa comparar um ao lado do outro. Nós vamos fazer isso várias vezes nessa disciplina.
Então, o valor observado está aqui, o valor esperado. Agora, olha só, a relação, né, entre o observado dividido pelo esperado é igual a 1. É exatamente o mesmo valor. E a diferença entre eles é 0, porque é exatamente o mesmo valor. Então, o que nós concluímos aqui é que o nosso modelo é muito bem adequado para esse conjunto de dados, né, que nós importamos. Pois bem, então, a gente pode conferir, né, de fato, se isso, né, que nós testamos aí com a função dispar, né, se o modelo está adequado ao tipo de dados, né, por exemplo, explorando novamente, né, e aqui percebam que a ideia aqui é um teste redundante, né, do que estamos fazendo. Será que o que a gente está fazendo faz sentido de fato? Vamos olhar o histograma da nossa variável dependente, que é o peso. Você já conhece essa função. Deixa eu dar um zoom aqui nesse gráfico. Percebam que o peso não tem como ser uma variável negativa. Não tem o peso em valor negativo. E esse gráfico aqui ele não me parece com um formato de sino muito claro. Por outro lado, pode ser que ele seja de fato uma variável normal. Nós fizemos o teste de Shapiro e a nossa conclusão foi essa, que ela tem distribuição normal. Seria apenas metade do sino exibida aqui. Para quem não lembra, esse foi o resultado do teste de Shapiro e está aqui o valor de P, que é 0,16. Então, a gente aceita a hipótese nula. Na verdade, a gente deixa de rejeitar a hipótese nula. Então, os dados são normais. E agora, José? Como diria Carlos Drummond de Andrade, o que a gente faz? Bom, daí vem aquele pacote RT4Bio que eu pedi para que vocês instalassem, né, para chegar nessa aula com esse pacote já instalado. Então, essa função, ela plota os resíduos de modelo, tal qual a função qqplot que vocês já viram em outras aulas. Né, com uma diferença. Né, quando nós rodamos e vemos esse gráfico com o qqplot, a gente vê a dispersão dos resíduos em um gráfico, mas nós não vemos, né, quão distante da curva aqueles valores podem estar e eles ainda serem bons. A gente sabe apenas que, se eles estiverem muito distantes, eles são ruins. No pacote RT4Bio, né, feito por uns colegas, acho que da Federal de Lavras, eles colocam um intervalo de confiança plotado naquele mesmo gráfico. E isso permite com que a gente faça uma análise ainda mais clara sobre isso. Então, a gente vai chamar a função RT4Bio. Tá? Vocês já devem ter instalado isso. Quem não viu, não instalou, vejam o vídeo em que eu mostro como que instala esse pacote e rodem a função chamada de rdiagnóstico. Tá? E para chamar ela é muito simples, só colocar o nome do modelo que você quer rodar. Rodei ela aqui, vamos dar o zoom. Então percebam que esses dois gráficos que estão aqui são dois dos gráficos que aparecem para a gente quando a gente roda o qqplot. Vocês nem precisam se preocupar com o gráfico da direita, o que nos importa nesse momento é apenas o gráfico da esquerda, em que ele mostra, né, a distribuição em quartis dos erros, né, residuais. Então, percebam que o valor esperado completamente seria, né, esperado na curva do valor esperado para isso, né, seria o que está nessa linha pontilhada. E o intervalo de confiança é o que está dentro da linha cheia. Ou seja, se todos os pontos, ou pelo menos a maioria desses pontos, estiverem dentro do intervalo de confiança, ótimo, né? Seu modelo ele está adequado àquela distribuição que você está colocando. Percebam que aqui ele ainda coloca, olha, um modelo para distribuição gaussiana. Se fossem outros tipos de distribuição, ele próprio já iria alterar, né, isso aqui. Então, ao que parece, né, como quase todos os pontinhos estão dentro do envelope, tudo bem, nosso modelo também está adequado mais uma vez. Então, percebam que a gente fez mais uma análise só para repetir o que nós já tínhamos visto no começo dessa aula. Nós somos bem redundantes naquilo que é necessário, né, para saber se o nosso modelo generalizado linear ele é adequado ao conjunto de dados que estamos utilizando. Então tá, dado que o modelo é bom, ele é adequado, a gente pode se perguntar, vamos usar mais coisas desse modelo. A gente pode, por exemplo, testar o efeito da variedade da planta. Então, será que usar a planta vermelha ou a verde, a azul faz diferença? A nossa hipótese nula. Qual que é a hipótese nula? Então, de novo, pausa o vídeo, pensa um pouquinho
e me diz depois qual que é essa hipótese. Então, né, imagino que vocês conseguiram chegar à conclusão que a hipótese nula aqui e aqui não tem efeito, né, a variedade da planta não exerce efeito sobre essa relação entre peso e adubo. Tá? Pois bem, então vamos testar isso. Né? Então a gente vai criar agora um novo modelo e a gente vai incluir essa interação entre cor da planta e a quantidade de adubo. Percebam, o foco aqui é na palavra interação. Se é interação, lembre, eu tenho duas variáveis, peso, né, e o adubo, né, a variável dependente e variável independente, e eu quero colocar uma terceira variável que ela é categórica, nominal. Né, ela está apresentada aqui como textos, ela tem fatores, né, que é a variedade da planta. Tá? Então, a gente vai criar o nosso primeiro modelo aqui, né, o nosso modelo M2, e olha só, o que tinha até então no nosso modelo? Né? Tinha planta, o data frame plantas, que nós estamos usando a variável peso, é explicado do data frame plantas a variável adubo. Só que agora eu quero a interação. A interação nós registramos em um modelo linear generalizado pelo símbolo de asterisco. A outra possibilidade seria colocar um mais. A gente vai fazer isso em outro exemplo mais à frente. Então, quando colocamos o asterisco, né, isso está dizendo que, olha, teste com a interação com a variável variedade. Então, vamos dar Ctrl Enter. Ótimo. Então, aqui, né, nós criamos o modelo 2. É um modelo mais complexo do que aquele anterior, ele tem uma variável a mais. Mas será que esse modelo com essas variáveis, ele varia mais do que um modelo aleatório? Então, a gente pode comparar com um modelo nulo. Então, percebam que é esse detalhe aqui que nós não fizemos lá em cima quando nós escrevemos, tá? Fizemos a nova do modelo M1. Por quê? Porque isso está subentendido quando criamos um modelo. Mas o ideal é que a gente faça um teste explícito com o modelo nulo. E o que é um modelo nulo? Olha, a variável peso, ela varia em função de nada. E eu represento isso no script pelo numeral 1. Então, nós temos o modelo 2, né, nulo, que é o peso em função de nada. Eu vou criar esse modelo aqui. E agora, o que eu faço? Comparo o modelo nulo com o modelo teste. E a gente faz isso, lembra, distribuição gaussiana, a gente faz isso com o teste F. Então, rodo a nova, e o que ele me mostra? Olha só, P é igual a 0,0000, bom, um número muito baixo. Então, é muito significativa a diferença entre o nosso modelo teste e o modelo nulo. Então, o peso varia, né, e ele é diferente de um modelo nulo. Pode ser que ele seja explicado pelas variáveis e a interação entre elas, né, que nós colocamos no modelo teste. A gente precisa saber disso, por enquanto ainda não sabemos. O que a gente sabe pelo modelo 1 é que o peso é explicado pelo adubo. A gente ainda não sabe qual que é a relação da variedade de planta nessa história. Então, até aqui, tudo bem. A gente pode descartar o modelo nulo, né? Na verdade, descartar o modelo nulo, né? O modelo M2 nulo. Né? Esse modelo não explica melhor os nossos dados do que o nosso modelo teste. Ótimo. Então, agora a gente pode fazer uma nova desse modelo teste e verificar o efeito daquelas variáveis. Então, a gente pode rodar o modelo 2, né, que já está lá, eu só apenas coloquei aqui para que ficasse explícito, e vamos rodar a nova desse modelo. Ficou ruim aqui a formatação por causa do zoom, deixa eu diminuir a tela. Agora tem que subir, achar ele de novo, cadê? Na verdade está para baixo. Opa, agora me perdi de onde está aquela nova. Está aqui. Não. Aqui está a nova. E agora ele deu um erro, não sei porquê. Vou tentar de novo, rodar o modelo 2 e rodar a nova, agora sem problemas. Pois bem, então olhem só. Né? Aqui está a variável
adubo, né, a variedade, e aqui tem a interação. E percebam que a interação não foi significativa. O valor de P é maior do que 0,05. Na verdade, é 0,4. Então, a gente já percebe que esse é um modelo que ele precisa ser simplificado. A gente tem variável aqui que ela não é significativa. Então, nós precisamos simplificar esse modelo, né? Por exemplo, retirando a interação. Como que nós retiramos a interação? A gente troca aquele sinal de asterisco pelo mais, ao invés de pedir para as variáveis calcular a interação entre essas variáveis, que implicaria que, se eu coloco o adubo na planta vermelha, ela vai variar de uma forma. Se eu coloco o adubo na planta azul, ela varia de outra forma. Só que essa interação não foi significativa. O que é que isso está dizendo? Que eu posso colocar o adubo na planta vermelha ou na planta azul e o peso vai variar do mesmo jeito nas duas espécies de plantas. E assim, nós vamos ver retas, né, que são paralelas entre si, uma para vermelho e uma para azul, porque a variedade foi significativa. Percebam, a segunda linha aqui, né, desse nosso modelo, ela foi significativa. Essa linha aqui corresponde à variedade de plantas. Então, o que nós vamos fazer agora é a simplificação do modelo. Até então, o que nós descobrimos? Que o peso da planta é explicado pela quantidade de adubo, mas existe ainda uma outra possibilidade, que é a variedade da planta. Então, pode ser que a variedade da planta ela influencie essa relação entre o efeito do adubo e o peso. Então, plantas vermelhas reagiriam a uma mesma quantidade de adubo de uma maneira diferente de plantas azuis. A gente viu já que essa interação ela não foi significativa quando nós pedimos lá o sumário do modelo 2. Então, agora a gente vai fazer a retirada da interação. Nós vamos manter a variedade como uma variável preditora, mas sem ela interagir nesse modelo. Ela vai apenas adicionar um fator no modelo. Então, percebam que a diferença entre o modelo 2, que é o modelo que nós estamos tratando, e o outro modelo que estamos criando é apenas isso. Olha, tem um maisinho aqui ao invés do asterisco. Então, esse é um modelo mais simples. Vamos rodar o modelo 2, que já existia, o 2.1, e a gente faz a nova para comparar os modelos. Da mesma forma como comparamos com o modelo nulo, nosso modelo teste, nós vamos comparar os dois modelos entre si. E aí descobrimos, olha só, o P maior que 0,05, eles não são significativos, não tem diferença significativa entre os dois modelos. Ora, se os modelos não são diferentes, qual deles eu escolho? O mais complexo ou o mais simples? Então, imagine que você quer chegar em um lugar, você vai botar lá no GPS para ir a tal lugar. Tem um lugar que você vai pegar uma avenida só e vai chegar em 10 minutos. Tem uma outra rota que você vai ficar dobra esquerda, dobra direita, dobra esquerda, dobra direita, dobra esquerda, dobra direita e vai chegar no mesmo ponto em 10 minutos. Qual caminho você vai pegar? Você vai pegar o caminho mais fácil. Você vai direto e pronto. Então, a gente, quando faz a seleção de modelos, se os modelos são iguais, nós escolhemos o mais simples. A opção mais parcimoniosa é a nossa escolha. Então, a gente descarta o modelo que tem interação. Lembrem, a interação também não é significativa, e mantemos o outro modelo que tem aquela outra variável, a variedade como uma variável preditora. Então sempre que eu retiro a interação, a variável agora ela vai ser significativa? Não. Lembrem que quando nós vimos o sumário do modelo 2, eu vou chamá-lo aqui para lembrar, a interação não era significativa, tá? Que é o que nós vemos aqui, olha, a interação entre adubo e a planta, na variedade de planta, ela não era significativa, tá? Mas tínhamos essa variável como significativa, que era o adubo, e aqui o intercepto. Então, pode ser que a variedade, de fato, ela não interage de forma nenhuma. Nós estamos vendo nesse modelo escrito dessa forma, que a variedade aqui ela não importa. Mas a gente precisa simplificar e depois testar. Tá? Deixa eu excluir essa informação. Ótimo. Então, agora a gente vai ficar com aquele modelo 2.1, porque ele é o mais simples. Tá?
Agora a gente pode testar se ele está adequado também. Nós vamos fazer a mesma coisa com aquela função R diagnóstico. Tem que aumentar a área aqui. Então, o R diagnóstico, vamos dar o zoom. Então, daqui a gente percebe, olha só, a maior parte dos pontos, na verdade, todos os pontos estão dentro do envelope, o modelo está adequado ao tipo de dado que nós temos. Então, esse modelo que nós vamos ficar é o modelo M2. E daí nós podemos chamar, então, sumário do modelo M2, que está aqui. Então, vamos lá ver esse sumário. Ficou de novo pequenininho ali. Agora sim. E aí, olha o que nós percebemos, né? Então, aqui nós temos o intercepto, tá? Que ele foi significativo, a gente já viu que isso nem importa tanto. A explicação do adubo e a variedade. E tudo isso foi significativo. Então, todos os componentes desse modelo 2.1, que é um modelo mais simples, eles foram significativos. Isso quer dizer que o peso é explicado pelo adubo e o peso é explicado pela variedade vermelho ou azul. O que quer dizer que se o adubo for uma variável fixa, então a variedade de planta ela é diferente, o peso é diferente entre as variedades de plantas. E aqui, o que são esses números todos de fato? Né? Lembrem lá, né? O intercepto é o valor de y quando x é igual a 0. Tá? E nós temos a nossa variável x é o peso, o y é o adubo, né? Então, isso aqui é o intercepto, mas de qual cor? Então, percebam que aqui só está falando, olha só, planta variedade vermelha. E o da azul? Né? Essas curvas, né, aliás, o R, quando apresenta o sumário desses modelos, ele traz essas informações em ordem alfabética. Então, se a interação fosse significativa, nós teríamos dois interceptos aqui. Né? O intercepto de uma cor e o intercepto da outra cor, né? Representados em ordem alfabética. Então, aqui é que vem a pegadinha. Se as coisas vêm em ordem alfabética, a gente tem que conhecer bem quais são os níveis dessas variáveis que são fatoriais. Nesse caso, a cor vermelha ou azul. Então, o primeiro valor que nós vemos aqui é o intercepto da cor azul. O segundo valor é a inclinação da cor azul. Tá? O terceiro valor que nós vemos aqui, percebam, ele está falando agora que é da vermelha. Só que em um modelo, né, o que acontece? Ele, em um resultado, né, nesse sumário do GLM, o que ele faz é fixar a informação baseada em uma variável, em uma categoria. Essa é uma variável categórica, então ele fixa em uma categoria. A outra é em relação a ela. Então, qual que é a pegadinha? O que ele mostra aqui do intercepto é o intercepto daquela categoria, do azul. O vermelho é em relação a ele. Então, o valor correto do intercepto do vermelho é 3.9080 menos 3.8504. Então, percebam que a grande diferença é que vai ter a curva do azul, ela fica no gráfico, quando fizermos, vai ficar acima da curva vermelha, porque o intercepto da vermelha está mais abaixo. Qual a inclinação da curva vermelha? É o mesmo da azul. Como que eu sei que é o mesmo da azul? Porque a interação não foi significativa, então as duas curvas elas vão ser paralelas. Se a interação fosse significativa, então a gente teria aqui o intercepto da azul, a inclinação da azul. O intercepto da vermelha, a inclinação da vermelha. Como a interação não foi significativa, a gente só tem uma inclinação. As duas curvas vão ser paralelas. Então, a azul vai estar em cima, paralelo a ela, a gente vai ter a curva vermelha. Tá? E percebam que todas as opções desse modelo, né, todos os parâmetros desse modelo, eles são significativos. Tem valores muito baixos aqui de P. E isso quer dizer que nós não temos mais o que simplificar nesse modelo. É claro que se eu tivesse modelos mais complexos, eu poderia pensar em simplificar mais coisas à medida que essas variáveis forem se mostrando não significativas.
né? Alguns o processo de simplificação é bem longo, e à medida que a gente vai retirando variáveis, vai olhando os novos modelos, a gente vai vendo que eles vão continuando, eles vão tendo mais variáveis não significativas e a gente vai continuando a simplificar aquilo. Tá? Então, o modelo anterior, que era mais complexo, ele não necessariamente vai ter as mesmas variáveis significativas à medida que a gente simplifica ele. Tá? Então, olha só, o intercepto da cor azul é esse valor, a gente já viu. O intercepto da cor vermelha é o da azul menos o da vermelha. Por que menos? Porque está apresentando aqui um sinal negativo. Percebam que se a ordem das cores eu escrevesse, sei lá, o azul, colocasse um Z antes, os azul, né, essas informações elas apareceriam invertidas. Então, não seria mais, né, um valor negativo quando aparecesse lá para os azul que viria depois. Né? A inclinação do adubo, né, que é 0,8743. Isso vai ser igual para as duas cores, o que, de novo, indica, né, que essas curvas vão ser paralelas, porque a interação não foi significativa, que é o que a gente viu lá no modelo 2. Né? Pois bem, agora a gente pode criar o gráfico. Daí eu vou voltar aqui. Aqui posso ver bonitinho, estava lá na linha 196. Então, olha só, eu estou usando de novo a função plot, né? Estou plotando o peso em relação às plantas, aqui o tipo do ponto, PCH. As cores, né? Eu quero azul e vermelho, as plantas são azul e vermelhos. Aqui o limite, né, do eixo Y, o limite do eixo X. Aqui o tipo da legenda, aliás, aqui a borda do gráfico e aqui a legenda. Vou dar Ctrl Enter e ele fez o gráfico, a gente pode ver agora. Então percebam, olha só, que esse é um banco de dados que teve um experimento que nem era talvez tão legal assim, porque não temos plantas azuis e vermelhas com o mesmo número de adubo. Ainda assim, isso não foi um problema para que analisássemos o padrão relacionado à adubação aqui, mas para níveis, se o valor do adubo fosse o mesmo, a planta azul teria um peso maior. Então, agora a gente pode colocar essas curvas. Então, lembrem, antes a curva que nós tínhamos criado, que era uma só, porque não tínhamos a variedade das plantas como uma variável nesse modelo. Agora a gente vai precisar de duas curvas, uma para azul e uma para vermelho. Então, eu vou usar aqueles mesmos valores que nós acabamos de ver, olha, 3,9080 mais a inclinação vezes x. Essa aqui é a curva da variedade azul. Então, eu vou colocar a cor dela azul. E está lá. Agora, eu vou fazer a curva da variedade vermelha. A única diferença aqui é que o intercepto dela é o intercepto da azul menos o valor do intercepto dela que tinha lá no sumário. Vamos ver o sumário aqui novamente. Então, aqui está o intercepto da azul e aqui o relativo àquele valor do intercepto da vermelha. Então, eu tenho que pegar esse valor menos esse valor. A inclinação é a mesma, a gente já viu, as curvas são paralelas. Vou rodar isso aqui e está lá a curva vermelha abaixo da azul, como nós prevíamos. E eu posso, inclusive, colocar a legenda disso utilizando a função legenda. Está lá. Se eu der um zoom nesse gráfico, agora eu vejo ele de uma maneira melhor. Então, o que nós percebemos é que à medida que a gente aumenta a quantidade de adubo, o peso das plantas aumenta. A planta vermelha ou a planta azul, elas respondem da mesma forma o aumento do adubo. O que elas têm de diferente é o peso entre elas. Então, se pegássemos com a mesma quantidade de adubo, as plantas azuis elas têm um peso maior. Então, poderia ser uma planta numa variedade muito maior do que a outra. Por exemplo, uma banana nanica e uma banana naquelas de fritar, esqueci o nome daquilo. Bom, a banana maçã e uma banana nanica, né? Uma árvore muito grande e uma árvore muito pequena. Então, as duas responderiam a ao efeito da adubação, mas a intensidade do efeito é a mesma para as duas, né? A interação não foi significativa.
Ótimo. Então, agora a gente pode se preocupar em entender mais fatores, né, nessa questão aqui, né? Por exemplo, nós não comparamos se aquele modelo 2.1 ele difere de um modelo nulo, tá? Então, antes de continuar, de novo, pausem o vídeo e pensem, será que a comparação com o modelo nulo, ela vai ser significativa agora? O que que nós estamos pensando quando fazemos essa decisão, né? Nós já fizemos uma comparação com o modelo o 2 com o modelo nulo. E a gente viu, eles são estatisticamente distintos. Né? Tanto que a gente abandonou o nulo e ficamos com o modelo 2. Porque é um modelo mais complexo e eles são distintos, então eu preciso de uma explicação mais complexa para explicar a variação da minha variável dependente. Até aqui, tudo bem. Segunda comparação entre modelos que nós fizemos sumário do modelo 2, vimos que nem tudo era significativo, a gente retirou a interação, fizemos o modelo 2.1 que não tem a interação e comparamos esses dois modelos. E aí nós vimos o contrário agora, que eles não são estatisticamente diferentes. Se eles não são diferentes, agora eu fico com o mais simples. Eu descarto o modelo 2 e o meu modelo de trabalho agora é o modelo 2.1. Então, se o 2.1 é igual ao 2 e o 2 difere estatisticamente do nulo, eu posso até comparar agora como eu vou fazer aqui. Mas o que eu espero é que o 2.1 ele também seja estatisticamente diferente do modelo nulo. Então, aqui está o modelo nulo, é a mesma coisa do modelo 2, eu apenas coloquei aqui 2.1 para ver, deixar explícito que a gente está testando ele, mas é exatamente o mesmo script do modelo 2. Então, eu vou rodar o 2.1 nulo e o 2.1 que já existia, e agora eu vou comparar entre eles. E aí a gente percebe, como esperado, né, um valor muito baixo entre esses modelos. Então, o modelo teste aqui, o 2.1, ele é estatisticamente significativo, né, diferente de um modelo nulo. Então, eu descarto o modelo nulo e fico com o modelo teste. Daí, a única pergunta que ainda faltam para a gente é qual a explicação desse modelo. Se eu insiro adubo, quanto que eu consigo explicar do peso ou da variedade de plantas? Então, a gente pode criar uma função também para isso. Tá? Esse cálculo, ele é feito, olha, dividindo o erro do modelo, que é chamado de deviance, pelo erro dos resíduos do modelo nulo, que também, né, o erro é o deviance. Né? E depois a gente pode, a gente encontra esses valores fazendo uma nova comparando esses modelos. Tá? Então eu vou aqui criar aqueles dois modelos, eu deixei o script aqui, são os mesmos que nós já tínhamos feito algumas linhas acima, e eu vou criar uma função para isso. Essa função diz que x é o modelo nulo, é esse objeto aqui. O y, a variável y, o parâmetro y que eu estou chamando nessa função, é o modelo teste, é esse aqui. E z é o tipo de teste da ANOVA, se vai ser teste F ou teste de Q quadrado, vai depender de qual seja a família que nós estamos utilizando no GLN. E aí aqui está o nome da função que eu estou criando, chama modelo explicação teste. Também não vou entrar em detalhes do que significa tudo isso aqui, mas bem que essa é curtinho, dá para mostrar para vocês de onde veio esses valores, de onde vieram esses valores. Então, vou rodar essa função. Então, é a nossa segunda função aqui, olha, a função dispar e a função modelo explicação teste. E se eu quero chamar ela, eu preciso do x, do y e do teste da ANOVA. E aqui eu vou rodar. Tá lá. Esse modelo explica 80,1% da variação. Né? Arredondado aqui, 80,1% da variação. Então, o peso ele é explicado por esse modelo, a explicação desse modelo é de 80,1%. E se eu quisesse ver, né, de fato, esses números todos? Tá? Então, vamos lá ver o que é que eu estou usando aqui de informação. Olha só, na função. Essa é uma função bem simples. Ele vai fazer uma nova do modelo X contra o modelo Y, utilizando o teste que eu disse lá em cima. Então, é o modelo nulo, o modelo teste e o teste F, que foi o que eu pedi. E ele vai retornar desse objeto isso aqui, que é o erro do modelo, e isso aqui,
que é o erro dos desvios do modelo nulo. Então, agora a gente vai usar a mesma função que está ali. Eu vou copiar isso aqui e vou jogar isso em uma ANOVA. Só que vamos ver isso aqui. Opa, deu algum errinho. ANOVA. Bom, e no que se baseia essa ideia de calcular quanto que o modelo explica da variável dependente? Né? Imagine só, se você está fazendo um modelo nulo, ele vai ter um erro associado. Quanto que aquele modelo não explica da variável dependente. O seu modelo teste, ele também vai ter um erro associado. Quanto que aquele modelo teste não explica da variável dependente. Então, qualquer modelo que eu faça, ele vai ter um erro associado. Né? A gente já viu isso em outras aulas, isso só não aconteceria se o seu modelo ele não tiver um poder de previsão, de predição daquela variável dependente. É um modelo que explica os dados. Ele é tão perfeito que ele não tem erro, é um modelo que se ajusta muito aos seus dados, ele não tem nenhum poder de predição. Se é um modelo desse tipo, ele não é útil para a gente. Eu não consigo predizer nada a partir daquele modelo. Dado isso, qual que é a lógica? Se eu tenho quanto que um modelo nulo não explica e quanto que o modelo teste não explica, essa relação dividindo o teste pelo nulo é exatamente o poder de explicação do modelo teste. E é isso que a gente faz. Tá? Então, quando eu chamo aquela função, o que eu estou pedindo aqui? Nada mais do que a fórmula de uma ANOVA, como nós tínhamos escrito aqui. E daí, se eu chamo esses valores, eu encontro aqui, olha, o quanto que o modelo teste não explica e o quanto que o modelo nulo não explica. Então, o que eu posso fazer é pegar esse valor, 220,24, dividido por esse valor, 247, lá. Ah, mas eu não quero fazer isso manualmente, eu quero fazer isso automaticamente. Então, eu posso ir explorando o que aquilo ali forma como uma lista. Quando eu chamo o valor de uma ANOVA, ele cria um objeto. Se eu colocar isso dentro de um objeto, ele vai criar uma lista. Então, eu vou colocar aqui, olha, só para vocês verem, teste. Está lá. Se eu chamar o teste e colocar lá o cifrão, ele vai me dizer todos os parâmetros que tem acolá. Então, o deviance, olha só, é esse valor que está aqui. Então, eu vou chamar o deviance e ver o que ele aparece para mim. Dois valores. Tem o nada e o 200 ponto lá. Então, o que eu quero é o segundo. Tá aqui. Exatamente aquele valor. Agora, eu quero o outro número que está ali em cima, né? O 247 alguma coisa. Cifrão, eu estou vendo aqui, olha, o residual deviance. São os erros dos resíduos. Ele aparece entre crase porque tem um espaço. Tá? Vou chamar isso aqui. Ele me mostra, tem dois valores. Eu quero o primeiro. Então, colchete primeiro. Está lá aquele valor. Então, o que é que a função faz? Ele apenas escreve isso aqui para mim e faz essa divisão. E está lá, 80 ponto, lá. Então, percebam que a única coisa que a gente está fazendo aqui é colocar numa função para que eu não tenha que ficar escrevendo tudo isso. Então, eu rodo essa função, está lá aquela continha feita. Pois bem, e se eu quisesse saber das variáveis? Quanto que cada variável explica? Eu já sei que 80,1% é a explicação do modelo teste. Tem aí 19% da variação do peso que eu não consigo explicar pelo meu experimento. Tudo bem, isso é razoável. Agora eu vou fazer a ANOVA sem dizer, olha, use o modelo nulo, faça só o modelo 2. Ele faz uma comparação com o modelo nulo. A diferença de quando eu faço o script dessa forma é que o resultado da ANOVA vai trazer esses mesmos valores de erros para cada tratamento da minha variável, para cada variável do modelo. E aí eu rodo isso e percebo, agora eu tenho aqui o erro residual, que é o erro de cada variável no modelo. Então, esse 126,15 é o que tem de erro associado ao adubo. O 74 é o erro associado à variedade. Então, se eu divido esse erro dessa variável pelo erro do modelo, eu tiro quanto que cada uma delas explica.
Aqui eu não criei uma fórmula para isso, porque podem ser múltiplas variáveis. Eu precisaria pensar em como fazer essa função. Não é nada difícil também, eu só não fiz isso para mostrar também, de fato, como que calculo manualmente. A gente iria olhar. Eu poderia chamar por comandos, né, e escrever aqui? Também poderia, assim como eu posso fazer a conta diretamente. Apenas para fins didáticos, e se eu quisesse, então, chamar por comandos aquele valor? Então, vamos pensar nisso um pouco. Então, olha só o que eu fiz. Eu criei de novo um objeto, coloquei aqui a nova, né, para que eu possa retirar aqueles valores. Eu vou usar a mesma sintaxe que eu havia descrito anteriormente. Então, aqui está o erro, né, associado àquela variável, e o erro dos resíduos, né, do modelo. E eu vou rodar isso aqui. Ele vai me trazer aqueles valores lá embaixo, 0, 5, alguma coisa. Tá? Então, só para mostrar de fato como isso aqui era um comando, olha só, está lá o primeiro número dessa divisão e aqui está o segundo, que são aqueles mesmos números que nós tínhamos visto manualmente. O erro, né, o segundo é o erro do modelo, né, que a gente retira lá do modelo nulo, e o segundo, o erro da variável. Então, eu divido esse valor por esse valor, está lá, o adubo explica 51% da variação. E a variedade, quanto que ela explica? Se vocês lembram lá do número, o erro da variedade era 74.128, e dá isso aqui. Eu poderia também fazer isso nessa continha automaticamente, está aqui. Né? Então, a variedade ela explica 29% dessa variação. Então, se eu quiser saber quanto que as minhas variáveis estão contribuindo para o modelo, eu somaria esses dois valores. E seria aquilo lá, 80,1%. Exatamente o valor da explicação do modelo, como nós vimos até então. Então, esse valor, ele é muito parecido àquele valor, né, arredondado, é exatamente o mesmo valor, mas ele é muito parecido àquilo que nós vimos anteriormente com aquela função. É o que nada mais nada além do esperado, né? A gente espera que o modelo teste, né, a explicação do nosso modelo, ela seja exatamente a explicação de cada variável somada. Né? Bom, assim, concluímos essa primeira aula e esse primeiro vídeo que eu vou gravar para vocês sobre modelos generalizados lineares. Vamos ter outros com outros tipos de dados. Percebam que enquanto construímos os modelos aqui nessa aula, nós não colocamos a família, a gente está trabalhando com a família gaussiana, mas lembrem de correspondência posicional. E aquelas preenchimentos de funções que têm um parâmetro padrão. Então, se eu não digo que a família é diferente de gaussiana, quando eu uso a função GLM, ele entende que eu estou trabalhando com a função gaussiana, a distribuição gaussiana. E a função de ligação, né, o link, ele vai entender que é a própria variável independente, que é o valor de y, que é o que nós chamamos de identidade. Se eu quiser algo diferente disso, eu preciso explicitar no script, que é o que nós vamos ver nos próximos vídeos, quando eu vou falar sobre outros tipos de distribuição. Tá? Então é isso, espero que tenham gostado. Vocês já sabem, em caso de dúvidas, escrevam aqui no chat ou perguntem na aula síncrona. Até a próxima. Tchau, tchau.